Caminhamos no capítulo 6 e fomos até o versículo 1 do capítulo 7, que está muito ligado com aquele bloco do capítulo 6. Por isso nós vamos começar a partir do versículo 2. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem um coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Depois, meus irmãos, da derrota de Israel aos filisteus no capítulo 4, da toda a visitação da ira de Deus por causa da habitação da arca no meio dos filisteus, no capítulo 5, Deus visitou os filisteus derramando da sua ira. Os filisteus entraram em crise no capítulo 6 e consultaram os seus magos, os seus feiticeiros para como saber como devolver a arca do Senhor. E nós temos no capítulo 6 essa devolução da arca. O povo do Senhor recebe a arca e eles enviam presentes, de ouro, ratos e tumores, porque havia uma praga no meio dos filisteus. O povo de Israel, ao receber a arca, 2 vacas levando a arca do Senhor, eles não, na sua adoração, eles não pegam ouro, eles pegam as vacas, matam e oferecem um holocausto conforme a lei do Senhor. Há um sentimento de euforia naquele contexto, de alegria, porque a arca estava no meio do povo e alguns precipitadamente imaginavam que agora, porque a bênção do Senhor estava com eles agora poderiam olhar dentro da arca, eles poderiam fazer algo que estava contra a lei do Senhor, eles não poderiam se aproximar. A arca habitava no santíssimo lugar e somente uma vez por ano o sumo sacerdote poderia se aproximar. Israel, entendendo que ele estava sendo abençoado, e a euforia daquele momento faz eles desprezarem aquele conceito, aquela separação que havia, ainda que Deus estava abençoando eles. A separação da arca representava um conceito de que somente por meio do mediador nós podemos nos aproximar e sermos benditos pelo Senhor. E não sermos alvos, mesmo que servos de Deus, não sermos alvos da sua ira. O conceito da redenção, o conceito dessa bênção, eles se apartaram e agora eles estão... algumas pessoas são punidas com morte. O versículo 1 do capítulo 7 diz que eles levaram a arca para a casa de uma pessoa da família sacerdotal, consagraram essa pessoa e a arca vai ficar nesse conceito separada. É a história da redenção. Eu preciso... Deus eu professo a fé, Deus é o meu Senhor, mas eu preciso entender que o fato de eu professar a fé não vai anular a minha necessidade, que é do Redentor, daquele que me aproxima do Senhor e me faz ser bendito e não ser alvo da ira. O fato de eu ser da família da aliança, daqueles que professam a fé, de participar do culto, não me livra dessa necessidade que eu tenho do Redentor. Sem o Redentor, nós não somos nada. Essa arca é separada, um sacerdote cuida da arca. E agora nós temos o desenrolar desse capítulo 7. E o versículo 2 já inicia com um grande contraste sobre as narrativas do capítulo 5 e 6. O capítulo 7 ele está dialogando com essa realidade de tantas destruições, tantas mortes e tanta maldição que foi a habitação da arca no meio dos filisteus. Porque em um versículo se faz um panorama sobre 20 anos. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Por pouco tempo que se passou no meio dos filisteus, eles queriam tirar a arca.
A arca era movimentada de cidade em cidade, porque onde ela ficava gerava-se morte, porque eles não entendiam o conceito da redenção. Nós vimos, tanto no capítulo, creio que desde o capítulo 2, nós estamos falando sobre esse elemento da superstição no meio da religião. Como os filisteus, o homem, por ser um ser religioso, e os filisteus, assim como nós vemos em todas as culturas, eles, quando não conhecem o Senhor, eles usam o elemento religioso como um elemento supersticioso, algo para dar sorte, algo para fugir do azar, porque eles vivem em pânico. Mas a arca do Senhor habitou por 20 anos. 20 anos se passou sem nenhuma desordem. Agora, aquele desvio momentâneo no final do capítulo 6, quando alguém tentou equivocadamente lidar com a arca, eles aprenderam o conceito da redenção, e agora vivendo dentro dessa estrutura de que eles não podem se aproximar do Senhor sem o mediador. Eles separam a arca. Eles vão adorar o Senhor conforme os termos de Levítico, já começaram no capítulo 6, oferecendo holocaustos, separando a arca, invocando o Senhor. Ao separar a arca, eles estão dizendo a verdade que é cantada no Salmo 15. O Salmo 14 é aquele salmo que é o fundamento de Romanos capítulo 3. Todos são culpados, todos são pecadores. Paulo cita o Salmo 14. O Salmo de número 15 é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que pode subir ao monte do Senhor? Quem é que tem integridade de mãos? Quem é que não peca na língua? Quem é que pode subir? Somente um homem perfeito, um homem íntegro. E aí é interessante que eles colocam a arca exatamente na casa dessa pessoa, como ficava numa colina, num monte separado, representando esse conceito de que nós vivemos aqui em pecado, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, e Deus está acima, e nós não podemos nos aproximar. Somente aquele que nos representa, aquele que é o mediador consagrado, Eleazar, que também é pecador, mas que representa Cristo. Esse mediador, por meio dele nós podemos levar as nossas orações, podemos viver anos sem a ira do Senhor, sem a visitação. 20 anos se passaram. Do capítulo 5 e 6 fala-se sobre períodos curtos. Eles viviam pouco tempo e a arca já tinha que se mudar, porque eles estavam lidando com a arca, invocando o nome do Senhor, mas não entendiam o que era a redenção. Não entendiam o que era o culto estabelecido pelo Senhor, e aquilo, ao invés de trazer a paz, a comunhão, era, pelo contrário, era a ira. Tanto que eles disseram: o melhor para nós é nos afastarmos da arca, tirar a arca do nosso meio. Nós não estamos vivendo em paz, nós não estamos sendo abençoados. Mas quando nós entendemos, meus irmãos, o que é a redenção, quando nós entendemos que nós somos pecadores e que só Deus é santíssimo, quando nós nos aproximamos de Deus, daquele que é sagrado, daquele que é aquele que derrama a ira, por meio do mediador, a sua misericórdia é derramada sobre as nossas vidas. Nós somos favorecidos com esse encontro. Quando o ser humano se aproxima de Deus Santo, com os seus pecados, sem o entendimento e a fé no mediador, essa aproximação é de fato uma aproximação para pior. A ira de Deus é derramada sobre a sua vida. 20 anos se passaram e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, dirigia as suas confissões, dirigia os seus lamentos, as suas súplicas. Se aproximava de Deus e Deus o abençoava, Deus os ouvia, Deus por 20 anos os ouviu e não os destruiu, porque Deus estava no meio deles, na devida separação. Mas o relato curto, falando sobre um longo período, faz um contraste com o que nós lemos no capítulo 5 e capítulo 6, sobre períodos curtos e relatos extensos, continuamente falando sobre a visitação da ira do Senhor. 20 anos se passaram. E esse povo
com suas imperfeições, com suas fraquezas, mas sendo alimentado pelo Senhor, dirigindo-se ao Senhor. Samuel, ele olha para esse povo e ele vê um movimento de adoração, de aproximação, de interesse, de crescer na comunhão com o Senhor. E ao olhar para isso, Samuel instrui o povo, versículo 3 e versículo 4, sobre a necessidade de que o interesse ao Senhor ele deve ser associado com um repúdio ao pecado, com uma exclusividade ao Senhor. O verso 3 e verso 4 diz: Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Samuel olha para o povo e vê esse movimento de buscar ao Senhor, de invocar o Senhor, de dirigir as lamentações ao Senhor, com a devida separação. Mas Samuel sabe que há no meio do povo alguns resquícios dessa cultura que os rodeia, dessa cultura supersticiosa de ter deuses que trazem sortes. Aqui os filisteus no meio do povo de Israel, aquela crendice que o Dagon estava lá e que Deus derrubando o Dagon, e eles ainda continuando crendo nesses deuses estranhos para trazer sorte. Samuel diz: olha, vocês não podem de todo o coração adorar o Senhor e ter um casamento com essas superstições, com essas outras religiões, com esses conceitos das trevas. Tem no meio de vocês deuses estranhos e astarotes. Tem no meio de vocês professam a fé, mas existem algumas práticas, alguns costumes que estão no meio de vocês, que são costumes comuns da sociedade. E é interessante, meus irmãos, porque as pessoas iam adorar o Senhor. Israel, muitas vezes, ele vive esse problema de de ele começar a assimilar, a absorver o conceito das nações que estão ao redor e agir com isso com naturalidade. Continuar com a adoração ao Senhor, mas ao absorver aquilo que está ao redor, agir com naturalidade, porque faz parte da cultura, todas as pessoas fazem. Mas aquele que estava ali ministrando a palavra disse: olha, isso deve ser arrancado. Samuel prega a palavra de Deus ao povo que está indo, e Samuel diz: olha, se é de todo o coração, vocês precisam, de fato, se vocês querem relacionamento íntimo com Deus, vocês precisam arrancar, vocês precisam dar exclusividade a Deus. Não é dar a Deus a adoração, mas é dar somente a Ele. Sirvam somente a Ele. Essa expressão do servir ao Senhor no Antigo Testamento, algumas vezes no texto de Hebreus também faz referência a isso. É uma referência ao serviço de culto. Servimos a Deus em todos os momentos da vida, é verdade, mas ele está falando sobre o serviço de cultos, a exclusividade, a adoração, nosso coração, ele deve ser entregue somente a Deus, não a Deus e outras coisas, não a Deus e outros propósitos. E Samuel diz algo que é inevitável, não é uma revelação específica, mas é um conceito que percorre as Escrituras. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados e colocarmos Deus em primeiro lugar, tirando tudo aquilo que nos atrapalha de adorarmos o Senhor, certamente Ele nos abençoará. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. O arrependimento, meus irmãos, ele de fato ele precede as bênçãos do Senhor. Quando nós nos arrependemos, quando nós tiramos do nosso dia a dia, do nosso viver, práticas, conceitos
palavras que ofendem a Deus, que desagradam a Deus. Nós estamos com uma porta aberta para sermos agraciados, para sermos abençoados, para sermos favorecidos pelo Senhor. Aquilo que eles viveram, veja, Samuel está falando que vai acontecer algo que antes desses 20 anos já acontecia. Então, imaginem, por 21 anos, 22 anos, eles estão lidando com essa problemática dos filisteus. E Samuel está dizendo, olha, existe um caminho, existe uma porta aberta para você se livrar desses problemas que continuamente estão afetando a vida de vocês. Eu sei que vocês estão adorando ao Senhor, mas se vocês tiverem um profundo arrependimento, se vocês buscarem o Senhor de todo o coração, se vocês prepararem o coração, ele usa exatamente essa palavra, preparar o coração. Meus irmãos, às vezes nós não temos forças para em um só ato mudarmos alguns hábitos. Precisamos preparar o nosso coração, precisamos plantar arrependimento, buscar o arrependimento, ir ao Senhor clamando por arrependimento, para que o Senhor nos dê a graça, para que o Senhor nos faça avançar, para que o Senhor nos prepare para Ele, para que possamos ser mais arrependidos, mais quebrantados, para que possamos usufruir das bênçãos do Senhor. Eles estavam adorando por 20 anos, mas havia... Não se trata de pessoas que não adoravam, pessoas rebeldes completamente. Se trata da nossa história. Nós somos como eles, com virtudes e defeitos. Talvez com alguns defeitos que nós tentamos deixar para lá, como se eles não ofendessem ao Senhor, porque nós somos filhos de Deus, nós temos tantas virtudes. Mas a palavra é, se é de todo o coração, precisamos avançar. Não porque o Senhor vai tirar de nós a redenção, mas porque o clamor do salmista no Salmo 51 deve ser o nosso clamor. Não me repulses da tua presença, não tiras de mim a tua comunhão, Senhor. Não retires de mim o teu espírito, não me faças, ó Deus, viver sem ouvir a tua voz, sem ouvir a comunhão da tua presença. Essa deve ser uma angústia da nossa alma. Andar longe de Deus deve ser angustiante para nós e deve ser alvo da nossa oração. E se isso for perceptível pelo nosso coração, nós vamos reagir como no verso 4. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Um arrependimento. A grande ênfase aqui do verso 3 ao 4 e um movimento novamente do verso 5 ao 6 é sobre esse elemento do arrependimento. Como o arrependimento ele é a abertura de uma porta para as bênçãos do Senhor. Novamente, versos 5 e 6. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa e vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram diante do Senhor, jejuaram daquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Samuel prega a palavra a um povo que está se aproximando de Deus, orienta, segundo a palavra, qual é o caminho para que eles sejam abençoados. Eles respondem arrependidos e esse arrependimento é evidenciado nas atitudes deles que se seguem. Não naquele momento do culto, ao ouvir a pregação da palavra, mas nos dias seguintes eles tomam atitudes que mudam hábitos. Um novo momento. Samuel congrega todo o povo à reação daquele ato. Ele diz: eu vou orar por vocês ao Senhor. O mediador que foi estabelecido ali como aquele tipo de Cristo, representante para orar ao
Mas ele não tem poder para abençoar, na sua oração não é poderosa para abençoar. Ele sabe que aquela oração só vai ter eficácia se o povo está rogando a bênção de Deus e eles estão devidamente conforme a palavra de Deus, se eles estão arrependidos. Samuel vê naquele momento como um momento oportuno para Deus derramar a sua bênção, para reverter um cenário de mais de 20 anos, porque agora, de fato, eles estão reagindo conforme a palavra e a oração deles vai exatamente cumprir aquilo que é segundo a palavra. Se houver arrependimento, o povo será abençoado. Ele convoca o povo à adoração, porque ele sabe que aquele momento é um momento propício para uma oração, para que aquela oração seja ouvida pelo Senhor. O contexto anterior mostra que o Senhor não ouvia mais Eli, mas o Senhor ouvia Samuel. Mesmo o Senhor ouvindo Samuel, eles passaram mais de 20 anos sofrendo nas mãos dos filisteus, porque Deus não vai ouvir uma oração de Samuel por ser Samuel, se o povo ainda tiver astarotes, deuses estranhos no meio. Samuel, que orava ao Senhor, que o Senhor ouvia, o Senhor passou por 20 anos ainda com os filisteus no meio deles. Mas agora, Samuel chama o povo. E veja a orientação de Samuel e a reação do povo é exatamente para que eles se preparem para serem abençoados. Eles vão naquele encontro, eles vão fazer confissão e eles vão fazer jejum. A confissão é exatamente, meus irmãos, nós dizermos diante de Deus aquilo que a palavra de Deus diz, os adjetivos que a palavra de Deus diz sobre os nossos atos. Não é a nossa avaliação sobre os nossos atos, não é a avaliação da nossa cultura, da nossa geração sobre os nossos atos, mas é nós repetirmos em um ato de rendição, dizendo: o que nós fizemos é exatamente aquilo que o Senhor diz o que é os nossos atos. Nós ficamos adorando ao Senhor e durante 20 anos, mesmo adorando ao Senhor, nós achamos normal ter astarotes de deuses estranhos. Atos da nossa cultura, da nossa geração, não havia problema. Tanto que eu tinha os deuses estranhos e eu ia ao tabernáculo adorar o Senhor, eu ia ao local onde estava o culto estabelecido, eu ia adorar o Senhor com naturalidade, porque isso não era absurdo aos meus olhos. Mas aquilo que era comum, aquilo que era cultural, agora eu passo a me render e mudar o meu conceito e dizer: isso é pecado. Em adoração, eles se congregam e dizem: pecamos contra o Senhor. Pecamos, os nossos hábitos, a nossa cultura, agora deve ser revista à luz daquilo que nós aprendemos com a confrontação da palavra. O Senhor nos entregou a sua palavra. Nós reavaliamos os nossos atos, os nossos hábitos, a nossa cultura. E nós chegamos diante do Senhor, confessamos. E nós chegamos diante do Senhor e lamentamos. O jejum, meus irmãos, ele foi estabelecido pelo Senhor para ser usado como um meio para externarmos diante do Senhor o nosso arrependimento. Nós não podemos nos externar diante de Deus o arrependimento, falar que nos arrependemos e começarmos a viver em dias de alegria. O jejum é exatamente o oposto para a vida na alegria. As pessoas, os fariseus chegaram para os discípulos de Cristo, para Cristo. Ao verem que os discípulos deles não jejuavam, questionaram ele: por que os teus discípulos não jejuam? E a resposta dele é: porque eles estão vivendo em dias de festa.
Eles estão como os amigos do noivo naquele período extraordinário, naquele período de fora do comum, período de alegria, período de celebração. Nesse momento não, de fato não cabe o jejum, mas qual é o momento que cabe o jejum? É o momento quando nós vamos lamentar e chorar diante de Deus. E o que é o jejum, meus irmãos, é tirarmos dos nossos dias aquilo que nos dá tanta alegria, tanto prazer, que é comer uma mesa farta. O jejum eu vou tirar do meu estômago, do meu ser, aquilo que me dá prazer. Eu vou lamentar, eu vou chorar, eu vou me angustiar diante de Deus. Eu vou viver esse arrependimento. Eu vou dizer para Deus que isso não é... Mais uma vez eu vou dizer para Ele que eu estou arrependido, mas eu estou marcando na minha alma, eu estou tirando todo o prazer dos meus dias, eu estou lamentando e chorando diante de Deus, porque eu quero andar em comunhão com o Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero a riqueza da presença de Deus, eu quero o deserto com o Senhor, mais do que eu quero Canaã, a mesa farta, sem a comunhão com o Senhor. Eu tiro o prazer. O jejum não é... Por isso algumas pessoas, nas práticas de hoje, né, é uma coisa estranha, no Antigo Testamento as pessoas dizem assim: eu vou jejuar de filme, de assistir filme, eu vou jejuar de tomar refrigerante, eu vou jejuar de fazer isso ou aquilo. Você não vê essa prática nas Escrituras, você vê a prática das Escrituras: eu vou tirar o prazer, e o jejum é a comida, não tem a práticas sobre outros aspectos. As pessoas tiravam a comida durante um certo período de tempo. Existem alguns jejuns extraordinários, né? Os 40 dias de Moisés, os 40 dias de Elias e os 40 dias de Cristo. Lei, profetas e o Messias não são jejuns para serem imitados, são marcos na história do povo de Israel. Mas durante certos períodos de tempo eles tiravam completamente a comida e depois voltavam a comer para chorar diante de Deus, para orar e lamentar e se angustiar diante de Deus. Você não pode viver um período de jejum, você se abdica do refrigerante e você toma sorvete. Você se abdica da pizza, mas aí você come sushi. Percebe como isso foge ao conceito bíblico do que eles estavam fazendo aqui? Eles lamentavam profundamente e tiravam completamente o jejum, a comida dos seus dias, naquilo que era o jejum, para novamente voltar a se alimentar e dar graças pela comida e celebrar diante de Deus a comida que o Senhor dava. Mas durante aquele período, como parte de um profundo quebrantamento, de uma profunda contrição, eles jejuavam, eles se abdicavam do prazer de ter uma mesa farta para chorar, como instrumento estabelecido por Deus, para restabelecerem a comunhão com o Senhor. Porque mais importante é a terra que mana leite, é a presença do Senhor no deserto, do que a terra que mana leite e mel neste mundo, do que todos os meus sonhos. Mais importante é andar em comunhão com Deus do que a terra que mana leite e mel. Agora nós temos o verso 7 e verso 8, como as implicações desse movimento, né, em duas etapas novamente, 7 e 8, depois 9, ao versículo 11, quando as implicações é de fato Deus abençoar o povo. Veja como o ímpio vê esse jejum, esse ajuntamento de quebrantamento, o ímpio vê como fraqueza. Mas isso de fato é a nossa força. Verso 7 diz: quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los.
Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Eles repetem a mesma palavra que Samuel disse que aconteceria se eles se arrependessem. Samuel disse: se vocês se arrependerem, no versículo 3, Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. O ímpio vê o arrependimento como pecado, como uma fraqueza, uma oportunidade para um povo fraco ser destruído. Eles estão sem comer, eles estão congregados, eles estão chorando pelo pecado. O ímpio diz: nós precisamos dizer que nós não temos fraquezas, nós precisamos não nos condenar pelos nossos pecados, nós precisamos nos aceitar como nós somos, valorizar quem nós somos. Aquilo que o seu coração quiser ser, é o que você vai ser. Siga o seu coração. Fala da sua força, fala da sua virtude, fala dos seus atos como atos de vitória. O ímpio é uma pessoa que não se curva. A humildade não é virtude para o ímpio. Quebrantamento não é virtude para o ímpio. Mas a força do ímpio é a sua arrogância. São aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele faz, a sua brutalidade. E eles se reúnem e dizem: agora é um momento oportuno, porque nós vamos destruir aqueles que são fracos. E de fato, meus irmãos, há algo de verdade naquilo que os ímpios dizem. Nós somos fracos. E uma evidência, e a palavra de Deus não faz questão de omitir isso, de esconder isso. Até em momentos de batalha, nós vemos um verso como esse, final do versículo 7. Os filhos de Israel ouviram isso e tiveram medo. Eles estão orando, eles estão jejuando, mas aqui não é um relato sobre a força desse povo. Não é um relato sobre o quanto eles são valentes, homens de guerra. É um relato de que existe um Deus forte, que vai ser a força desse povo fraco, mas que tem a força do Senhor. O Senhor é a força desse povo. Então, os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Eles, de fato, meus irmãos, agora reagem para enfrentar os seus medos, os seus pânicos, os seus temores. E é uma realidade nossa. Quem de nós não tem temor, não tem pânico, não tem fraqueza? Quem de nós muitas vezes não se apavora diante das adversidades da vida? Essa é a nossa realidade. O que nos faz forte não é dizer nós não temos problemas, nós não temos fraqueza. A nossa força é de fato dizer nós temos fraquezas, nós temos medos, nós temos fobias. Mas a nossa força é o Senhor, que nos ajuda a superar isso, que nos ajuda a andar diante dos nossos temores, das nossas fraquezas. E nós vamos ao mediador, aquele que representa Cristo. Na antiga aliança e na nova aliança nós vamos diretamente a Cristo, que é o nosso intercessor. E eles dizem: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Interessante, agora se faz um contraste cada vez maior, porque Samuel está em um lugar diferente de onde está a arca. Os filisteus, eles tinham um apreço pela superstição, né? Eles trataram a arca como algo supersticioso. Israel, na guerra anterior do capítulo 4, na hora da crise, quando eles viram os filisteus, o que é que eles disseram? Traz a arca. Agora eles não vão à arca, eles vão ao mediador. E eles vão ao mediador, que é Samuel, não dando glórias a Samuel. Ele diz: ora ao Senhor. Eles não vão atrás do símbolo, porque o símbolo aponta para um conceito. Agora eles entenderam que não é a arca que vai ser a força deles, mas é esse movimento da guerra. Ele faz de fato o contraste com o que aconteceu no capítulo 4.
Agora, eles entenderam que vai fazer a diferença é arrancar todos os astarotes, é estar arrependido, é ter estado em profundo arrependimento. E eles vão diretamente ao Senhor na estrutura da antiga aliança, por meio de um mediador, suplicando o livramento, suplicando que o Senhor tenha misericórdia deles. O que é que o mediador ele vai fazer? Versículo 9 ao versículo 11. Qual é a força desse povo? Versículo 9. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Esse mediador vai ao Senhor por meio da estrutura bíblica estabelecida. Ele vai pegando um cordeiro, o sacerdote que representa Cristo pega um cordeiro que também representa Cristo. Cristo como um sacerdote, Cristo como cordeiro, sendo entregue como aquele que vai apaziguar a ira de Deus, que vai nos fazer favorecidos diante do Senhor. Não adianta termos arrependimento, chorarmos diante do Senhor, se nós vamos a Deus pelos nossos méritos. Se nós vamos a Deus porque nós achamos que nós somos melhores do que as outras pessoas. Samuel, mesmo vendo todo o arrependimento, todo o quebrantamento, primeiro ele vai oferecer um cordeiro. Aqui o capítulo 5 e o capítulo 6, os filisteus entendem que o grande tesouro é o ouro. São os bens da terra, por isso eles estão invadindo Israel para tomar os bens da terra. Samuel pega um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou ao Senhor em holocausto. Por meio de Cristo, nós podemos ter a porta aberta, termos a bênção do Senhor. E aí ele vai orar. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. A resposta do Senhor é exatamente o que nós vamos ver nos versículos seguintes. Respondeu favoravelmente, tirando os filisteus dessas vitórias contínuas durante mais de 20 anos. O Senhor agora vai intervir, o Senhor vai derramar o seu favor sobre Israel, e o Senhor vai ser a força com quem vai lutar contra os filisteus. Não é esse povo fraco, não é estratégia de guerra, não é aquilo que os homens fazem. A oração vai ser ouvida, o arrependimento, a fé no Messias, a oração por meio do mediador, ela vai ser atendida. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Eles foram derrotados por esses que estavam com medo. Eles foram derrotados por esses fracos que estavam jejuando, porque o Senhor trovejou. Essa é a história da Bíblia. Essa é a história da redenção. Não é a força de um povo, mas é o poder de Deus que faz um povo fraco ganhar as suas batalhas. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Você vai ver, meus irmãos, ao longo das histórias de guerras, esses detalhes de fraquezas do povo do Senhor. E o Senhor nas batalhas fazendo o povo vencer as guerras para ensinar esse conceito. É o Senhor quem vence as batalhas. É o Senhor quem nos redime. É a história da salvação pela graça sendo contada por meio de uma guerra onde o povo não vence pela sua força. Quando você vê homens de guerras valentes na história do povo do Senhor, como Davi vencendo Golias, ali não é a história da nossa força, é a história de Cristo. Cristo é o soldado valente, com força, capaz de vencer a guerra. Mas
somos esse povo fraco. Somos esse povo debilitado. E quando de fato nos arrependemos e nos derramamos diante do Senhor, aí o Senhor troveja adiante de nós. E nós que somos fracos em nossa humildade, em nosso arrependimento perante o mundo, somos fracos perante o Senhor por causa da nossa imperfeição. Mas perante o mundo nós somos vistos como fracos por causa da nossa humildade, do nosso quebrantamento. Mas nós alcançamos a vitória porque o Senhor troveja. O Senhor é poderoso. O Senhor vai adiante de nós. Essa é a história da redenção. Essa aqui é a explicação. Por que nós somos salvos? Por que nós somos agraciados? Verso 12 ao verso 17. A gratidão é de fato, meus irmãos, algo que deve ser permeado em nossos corações e algo que de fato abre as portas para mais bênçãos do Senhor. O verso 12 diz: então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispe e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse versículo, meus irmãos, tão conhecido, é um versículo tão importante para as nossas vidas. Tão importante porque nós temos um problema em nosso coração e nós crentes também não somos diferentes disso. Nós temos um problema contínuo em nosso coração, que é o nosso coração teima em sempre olhar para o futuro, sempre viver pensando em nossos sonhos, sempre, muitas vezes, não vivermos o presente e sempre olharmos para frente e as nossas orações serem conduzidas para isso, a nossa perspectiva, o nosso humor ser voltado para aquilo que nós queremos e nós sonhamos e nós almejamos. E o até aqui nos ajudou o Senhor não é o medo de que o Senhor não vai nos ajudar no futuro, mas é uma ênfase muito forte em pararmos para meditar sobre quão grandes bênçãos o Senhor nos deu até aqui. É parar para meditar sobre como o nosso coração precisa ser grato. Como esse momento foi um marco na história do povo de Israel. E você acha que depois de Deus tirar os filisteus, eles não tinham sonhos? Não haviam jovens, moças que sonhavam em casar, não haviam jovens homens que sonhavam em ter um casamento, ter uma casa, jovens casais que sonhavam em ter filhos, homens que talvez sonhavam em comprar uma terra e construir uma casa. Sempre nós teremos sonhos na vida, mas sempre também, se nós pararmos para olhar para o passado, nós poderemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas bênçãos, meus irmãos, o Senhor tem nos dado ao longo dos anos. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós. E nós, quando paramos para meditar sobre isso, para dizer isso diante do Senhor, para educar o nosso coração a ter gratidão, nós vamos ver que a nossa vida não é com tanta dificuldade quanto às vezes nós imaginamos que é, quanto aquelas bênçãos que nós queremos ter e que possivelmente o Senhor nos dará. Não é algo necessário para nós hoje vivermos em profunda alegria diante do Senhor, porque hoje nós temos o maior tesouro, que é o Senhor. Hoje nós já temos tantas bênçãos pelas quais nós oramos no passado. E nós hoje somos agraciados, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas desde Ecrom até Gate, e os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Veja, são muitas bênçãos que vêm em sequência desse evento. A gratidão em nossos corações, ela certamente vai preceder, meus irmãos, mais bênçãos. Quanto mais nós somos murmuradores, nós somos queixosos diante de Deus e nós colocamos o coração no futuro, mais longe dessas bênçãos nós estaremos.
quanto mais gratos nós formos, mais nós agradaremos ao Senhor, estaremos perto de sermos abençoados. A gratidão é uma porta aberta para sermos abençoados. A gratidão é uma porta aberta para perseverarmos. Verso 15 diz: E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passada por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Houve uma perseverança durante vários anos, de Samuel julgando o povo ouvindo, e o povo sendo confrontado com a palavra, corrigindo os seus erros e andando em comunhão com Deus. A gratidão estava no coração de Samuel, no coração do povo. E eles foram abençoados, eles perseveraram em buscar o julgamento pela palavra, em serem julgados pela palavra, em buscarem adoração ao Senhor. Algumas aplicações, meus irmãos, desse texto para as nossas vidas. Em primeiro lugar, esse texto tem um destaque muito grande nessa narrativa sobre o arrependimento. Esse é o divisor de águas, né, desses 20 e tantos anos. O arrependimento é uma transição no meio de um povo que tinha costume de adorar o Senhor. Não é o arrependimento de um não convertido para um convertido. É, de fato, meus irmãos, a reavaliação de um povo que adorava o Senhor sobre as suas práticas, sobre os seus conceitos. O arrependimento é algo importante para a nossa caminhada de vida como servos de Deus. Nós precisamos continuamente reavaliar os nossos conceitos, práticas, hábitos. Reavaliar se nós, de fato, precisamos um momento na nossa vida parar, para jejuar, para chorar diante de Deus, para dizer: Senhor, eu quero arrancar isso da minha vida. Não agir com naturalidade, conforme a nossa cultura, a nossa geração, mas eu quero de fato parar e tirar isso da minha rotina de vida, do meu viver, da minha vida, e eu quero chorar diante de Deus. Eu quero uma comunhão mais íntima, eu quero uma comunhão mais profunda. Isso é relevante para a nossa vida, para a nossa caminhada como cristãos. Um segundo conceito, meus irmãos, que esse texto nos apresenta é como essa narrativa nos conta a história do Evangelho. Por que um sacerdote como mediador? Por que um povo fraco? Por que existe a força do Senhor? Por que nessa guerra não vai ser a habilidade do guerreiro, mas o Senhor que vai trovejar? Por que não é a história de batalhas que está em ênfase, mas é a história da redenção? Um Deus que olha para nós como fracos, porque nós somos pecadores. Depois de redimidos, nós vamos a Ele continuamente buscar santificação, mas o fato é que nós somos imperfeitos, e o fato de sermos filhos de Deus não nos tira isso. Nós não merecemos o Senhor pela nossa integridade. Nós precisamos continuamente nos humilhar diante de Deus e dizer a Ele que nós precisamos da graça. As nossas virtudes que nós fazemos, que os ímpios não fazem, não anulam esse conceito de que nós continuamente precisamos da graça. A graça que nos redimiu, a graça que nos sustenta em nossa caminhada depois de salvos, a graça que vai fazer nós sermos abençoados e alcançados por aqueles sonhos, aqueles projetos, aquilo que nós apresentamos diante de Deus. Não é que nós merecemos. As guerras onde mostra um povo fraco nos ensina esse conceito. Nós não merecemos nada. Nós somos imerecedores. Quando nós vamos em oração diante do Senhor, quando nós perdemos algo diante do Senhor, nós não devemos dizer: por que, Senhor, o Senhor tirou isso de nós? Porque quem não merece não pode reivindicar. Nós vamos ao Senhor com esse entendimento de tudo que temos, tudo que somos, de que a misericórdia do Senhor é renovada a cada manhã.
Porque nós entendemos o conceito da graça. Entendemos que nós não merecemos nada. Esse texto, meus irmãos, também nos ensina o conceito da gratidão. Nós temos tantos sonhos. Devemos e podemos orar pelos nossos sonhos. Apresentar diante de Deus tudo aquilo que nós queremos. Para que seja feita a vontade do Senhor. Mas o grande cuidado em nossa vida, meus irmãos, é nós não assimilarmos os hábitos da nossa cultura, que é uma geração ingrata. Uma geração que só pensa nos seus sonhos, só vive pelo que está, o que não tem. A nossa oração deve externar a gratidão. O nosso coração deve guardar memórias sobre tantas coisas que o Senhor nos deu. Se não formos um povo grato, nós teremos dificuldade de nos alegrarmos diante do Senhor, porque muitas vezes nós vamos viver períodos de profunda dificuldade. Você vai olhar para os seus dias e você vai dizer, mas como eu vou me alegrar se nos meus dias só tem dificuldade, só tem problema? Eu preciso educar o meu coração a olhar um pouco para a minha história, para o passado, e ver como eu preciso ser grato por tudo que o Senhor fez até aqui. Como o Senhor tem me preservado a minha família. Onde eu poderia estar se eu fosse atrás dos meus conceitos? Se naqueles dias do passado o Senhor não tivesse visitado a minha história. Se eu tivesse hoje onde está muitos dos meus amigos do passado. Eu começo a meditar nessas coisas e o meu coração começa a se encher de gratidão. E apesar dos meus dias poder ser os dos mais difíceis, eu começo a encher o meu coração de gratidão. Eu começo a educar o meu coração a se alegrar diante do Senhor. Eu preciso educar. A gratidão, meus irmãos, ela nos dá força para perseverar. Ela é uma porta aberta para nós sermos mais e mais abençoados, porque nós não vamos invocar a ira de Deus. Percebe a história do Pentateuco, quando eles estão peregrinando no deserto, como Deus ficava indignado com o seu povo, quando eles levantavam murmurações ao Senhor. Da mesma forma, Deus ele se alegra conosco, meus irmãos, quando nós somos um povo grato. Deus se alegra conosco. Deus nos abençoa quando nós nos dirigimos a Ele, como os filhos que se submetem à sua soberania. Haverão dias bons e dias maus, mas nós precisamos ser gratos, porque Deus se alegra com isso. Que o Senhor Deus nos abençoe. Te damos graças, Senhor, por tudo que nós temos, por tudo que nós temos vivido.